Olá, meus caros, Lucas Caton por aqui para falar um pouquinho sobre inglês. Quem já acompanha aqui o canal há um tempo sabe que eu falo bastante sobre inglês. Apesar do foco principal do canal ser sobre programação, eu viro e mexo bato nessa tecla sobre inglês porque realmente a gente sabe o quão importante é. Eu já gravei um vídeo com algumas dicas sobre como aprender inglês sem gastar dinheiro nenhum, sem curso, sem nada, e da sua casa, do seu celular, do seu computador. Esse vídeo foi publicado no meu outro canal, que está meio abandonado, mas eu vou deixar link aqui embaixo, caso você queira assistir. E eu também já escrevi alguns artigos no meu site falando da importância de inglês, por que é importante escrever código em inglês, principalmente. Enfim, eu não preciso explicar para você por que inglês é importante. Para programador, obviamente, isso é ainda mais importante. Então a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre a importância de você não se focar somente em leitura e escrita, que é o que a maioria dos programadores fazem, assim, baseado em estatística nenhuma. É simplesmente a minha percepção, baseado nos colegas de trabalho, nos meus amigos que trabalham na área de tecnologia e tal. Eu vejo que todo mundo consegue ler muitíssimo bem, escrever já nem tanto, mas ainda assim, pelo fato de já ter lido muito, eles conseguem se dar bem. Mas na hora de falar ou de tentar escutar um podcast, um vídeo, alguma coisa, eles dão aquela travada. Esse foi um erro que eu cometi. Eu sempre foquei muito em aprender a ler, escrever em inglês e, sabe, treinar muito isso e tal. Principalmente para quem trabalha com open source, é tudo em inglês, não tem como fugir. Mas é uma coisa que eu me arrependo. Eu me arrependo de lá atrás, 10, 15 anos atrás, não ter me empenhado mais para treinar o meu ouvido para entender melhor inglês e a falar também. Tem uma estratégia bem interessante e eu me lembro no meu primeiro colegial, 2001, faz 17 anos, o meu professor de inglês dava umas dicas pra gente como que a gente fazia isso naquela época. Naquela época, a tecnologia mais avançada que existia era o DVD, né? A gente estava naquela transição de VHS, de fitas VHS para DVD. Eu imagino que muita gente que está assistindo não faz a menor ideia do que eu tô falando. Mas enfim, ele ensinava a gente a colocar uma fita, crepe mesmo, fita, qualquer fita que você tivesse, aquela fita cinza, né? Colocava na TV, qualquer coisa que você pudesse, um travesseiro, alguma coisa. Colocasse na frente da legenda, pra gente não conseguir ver o que estava escrito e tentar treinar o ouvido, né? Tentar ler. Isso com VHS, né? Quando veio o DVD, a gente tinha a opção de mudar a legenda lá para inglês. E, enfim, hoje em dia é muito mais fácil, né? No YouTube, na Netflix, a gente pode simplesmente ir lá trocar o idioma. É bem mais fácil do que antigamente. E tem muito mais opções, né? A gente tem uma quantidade imensa de filmes ou séries disponíveis e tá aí uma excelente estratégia para treinar o seu ouvido. Podcasts é a mesma coisa. Inclusive, eu gosto mais de treinar com podcasts do que com filmes e séries, porque filme tem um roteiro, série é a mesma coisa. Agora, podcast não, eles estão ali, estão falando e é tudo muito no improviso, uma pessoa interrompe a outra e a outra, sabe, dá uma resposta meio cortando as palavras, fala de qualquer jeito, porque esse é o inglês real, né? Esse é o inglês que as pessoas falam no dia a dia. Outra coisa, podcast sobre inglês, especificamente ensinando inglês, é interessante, mas também é interessante você ver, escutar os podcasts sobre assuntos genéricos, né? Eu, por exemplo, gosto muito de escutar podcasts que falam sobre Apple, sobre carros, sobre tecnologia em geral, sobre empreendedorismo, sobre como escalar empresas, enfim, uma série de assuntos diferentes que não são necessariamente relacionados com inglês, né? O podcast em si é em inglês, mas eles não falam absolutamente nada em termos de educação do idioma. Isso é muito bacana porque você está escutando uma coisa bem perto do que seria um bate-papo real. Na verdade, é um bate-papo real, não tem roteiro. Às vezes tem um script, mas não tem um roteiro, eles não estão lendo cada frase. É tudo muito improvisado, tudo muito ali decidido na hora que vai ser falado e tudo mais. Então é bem legal. E eu te explico por que eu tô dando essa dica. Caso você não saiba, eu moro na Austrália e eu tive muita dificuldade para entender inglês quando eu cheguei aqui. E com o passar do tempo, obviamente, eu aprendi, né, por bem ou por mal. No meu caso foi meio que por mal, assim, tipo, trabalhando o dia inteiro, 8 ou 9 horas por dia com o pessoal e todo mundo falando inglês o tempo todo, uma hora você aprende. Mas eu notei uma coisa. No começo, eu tinha a percepção que eles estavam falando muitas palavras difíceis. Sabe, tipo, nossa, eu nunca escutei essa palavra no meu curso de inglês. E com o passar do tempo, eu comecei a entender que aquelas palavras eram palavras simples, porém eu não estava sacando, eu não estava conseguindo identificar que aquele monte de palavra que ele estava falando junto era aquelas palavras específicas. Então, com o passar do tempo, eu comecei a identificar cada uma dessas palavras e falar, nossa, ele não está falando nada de outro mundo, ele está falando tudo que eu já sei, tudo que eu já estudei. Eu só não estava conseguindo associar o inglês falado, né, o áudio, digamos assim,
com a palavra na minha cabeça. Então eu não estava fazendo esse match, eu não estava associando o que as pessoas falavam com a palavra que eu já conhecia que estava na minha cabeça. E eu saquei isso porque, poxa, as pessoas não iam simplesmente parar de falar difícil da noite pro dia e começar a falar fácil, né? Isso foi treino de escutar, mas definitivamente as palavras não eram difíceis. Tem uma pesquisa, inclusive, que mostra uma lista das palavras mais comuns. Eu confesso que eu já baixei um e-book que falava sobre isso, mas eu nunca cheguei a ler. Mas talvez seja interessante. O fato é que se você souber as, não sei, 1.000, 2.000 palavras mais usadas no inglês, você consegue entender, tipo, 90% do que é conversado, do que é falado, do que você assiste nos vídeos e etc. Para finalizar, eu tenho uma rápida dica também para inglês escrito, que é uma coisa que eu uso até hoje bastante e que me ajuda muito. Às vezes você quer falar alguma coisa e você simplesmente traduz do português para inglês, isso não funciona necessariamente todas as vezes. Eu, por exemplo, ontem estava conversando com um amigo australiano e eu falei para ele, eu queria usar a frase em casa de ferreiro espeta de pau, né, o ditado. E eu meio que tentei traduzir isso literalmente. E ele simplesmente fez uma cara gigante de interrogação. E aí eu fui descobrir que em inglês a frase é completamente diferente. Em inglês é alguma coisa do tipo, a esposa do sapateiro usa sapato furado. Uma coisa parecida com isso. A ideia é a mesma, a lógica é a mesma, mas a frase é completamente diferente. E por que eu tô falando isso? Bom, às vezes a gente acha que falar uma coisa é o melhor jeito de falar aquilo, ou de escrever aquilo. E os gringos podem, inclusive, entender o que a gente quis dizer, mas às vezes não é a melhor forma de falar. E eu utilizo um aplicativo, você pode usar qualquer um, eu utilizo um chamado Alfred, tem o Text Expander, tem alguns gratuitos, tem vários muito bons para isso, que você cria snippets no computador que funcionam da seguinte maneira. Você digita um código, por exemplo, no meu caso, se eu digitar ponto e vírgula EM de e-mail, o comecinho de e-mail, ele já preenche meu e-mail automaticamente. Se eu colocar ponto e vírgula PH de phone, ele já vai preencher meu telefone automaticamente. Então, vários desses gatilhos que você só coloca ali, digita e ele completa, eu também uso para inglês. Às vezes eu não lembro exatamente quais essas palavras para descrever um cenário. Por exemplo, eu sei que todo dia eu quero chamar meus amigos para almoçar. É um exemplo bobo, mas vamos supor que seja isso. E eu chamo eles todo dia no chat da empresa. Em vez de ficar digitando toda vez, eu vou lá simplesmente e completo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, obviamente. Se você só usa isso, você nunca vai guardar, você vai ficar preguiçoso. Então tem que ter um equilíbrio ali. Você tem que usar aquilo até o momento que você memorizar. Depois, por favor, apague, porque senão você vai continuar usando de preguiça e não vai aprender nunca. Agora, a dica mais importante mesmo é treinar todo dia. É treinar um pouquinho, assiste um vídeo, não tem importância se o professor é brasileiro, não faz tanta diferença assim, de verdade. Assiste os vídeos, acompanha no Instagram, no Facebook, quem fala sobre inglês, quem ensina, quem fala bastante sobre inglês. Procura seguir essas pessoas e treina todo dia um pouquinho, que seja 5, 10 minutos. Você vai ver como é que você melhora. É muito mais eficiente do que você parar um sábado inteiro e ficar lá, 4 ou 5 horas seguidas estudando. Mas e aí, conta aqui embaixo pra mim nos comentários qual que é a sua estratégia. Quem sabe a gente não troca uma ideia aí, eu acabo descobrindo métodos novos, outras pessoas também descobrem. Então coloca aqui nos comentários qual que é a sua estratégia e o que você achou desse vídeo também. Tá joia? Então é isso. Te vejo na próxima vez. Tchau, tchau.